Boas notícias para o Porto. Antes do jogo com o Sporting, parece que Samu está a recuperar muito bem. Hoje já fez treino condicionado, quer dizer que pode mesmo jogar com o Sporting, fazer aqui um pequeno milagre, uma recuperação incrível do Samu. Ele também dedicou-se muito, ele queria muito jogar esse jogo. E é aquilo que eu dizia, eu ainda acredito que ele vai jogar uma meia hora pelo menos, entrar ali na segunda parte. Não acredito que ele jogue de início, até por outro motivo. Mesmo que ele estivesse a 100%, o De Jong tem jogado bem, tem dado outras soluções à equipa. A equipa está confortável com isso. E eu não sei até se num jogo grande com o Sporting, isto aqui depende das opiniões, mas eu não sei se não seria melhor o De Jong, porque ele distribui bem jogo, ele esconde-se mais atrás e deixa o Borja Sainz e o William Gomes, ou o PP, que também está a recuperar bem, a fazer a pressão alta, e não sei se isso não pode confundir um bocado as marcações do jogo com o Sporting, sendo um jogo grande que o Porto em princípio não vai conseguir manter toda aquela pressão alta. Agora, se o Porto for para jogar com pressão alta, seria melhor o Samu e seria incrível. O Porto, é como eu digo, eu acho que se o Porto entra com aquela intensidade toda que foi a imagem de marca nos 3 jogos anteriores, eu acho que o Porto ganha ao Sporting. E não sou o único a dizer isto, porque há muita gente nos comentários do vídeo anterior, eu perguntei prognósticos para o jogo com o Sporting e toda a gente está muito confiante. Houve quem falasse até em 3-0, o resultado mais comentado ali foi 2-0, mas depois vejam lá na caixa de comentários e se quiserem até deixar também neste vídeo a vossa previsão do resultado, como é que vai ser esse jogo. Está toda a gente a apontar para uma vitória e realmente se o Porto continuar a jogar como está a jogar, tudo indica que sim. O PP também está a recuperar, ele tem aquele problema no olho, parece que ele está a fazer crioterapia, mas também vai ser até à última, portanto são 2 jogadores, são 2 reforços para o jogo com o Sporting. E por falar em reforços, o Pablo Rosário já chegou ao Porto, parece que tinha até adeptos no aeroporto à espera dele. As notícias falam em algumas dezenas, ele ficou muito entusiasmado, fez aquelas declarações naturais de que gostou muito da cidade do Porto, do clube, teve declarações importantes e que são verdadeiras, de que nenhum jogador pode recusar jogar no Porto porque é um grande clube, e eu acho que são verdadeiras porque ele realmente recusou a Arábia Saudita, onde ele ia ganhar um salário muito mais alto, um bocado à imagem do Gabri Veiga que reduziu o salário para jogar no Porto, e o que pode acontecer também com o Kiwior, que ainda é um negócio que ainda se está ali a arrastar. São jogadores que aceitam baixar o salário para jogar no Porto, portanto o Porto está com muita capacidade de convencer os jogadores, está com um projeto muito ambicioso. O Pablo Rosário diz que falou com o Farioli, e o Farioli já foi treinador dele, também já jogou com o Luca De Jong, como eu tinha dito no vídeo anterior. Há vídeos deles a abraçarem-se no centro de treinos hoje, quando ele já treinou com a equipa. Quando ele chega ao centro de treinos já abraça o Luca De Jong e ele diz que o Farioli o convenceu rapidamente, que tem um bom projeto, e eu não sei agora como é que vai ficar aqui o papel do Varela, porque o Pablo Rosário, não sei se o convenceram a chegar para jogar. Ele também fala muito sobre ser um jogador experiente, realmente pode ser mais nesse fator que ele chega, um bocado como o De Jong e o Bednarek, para trazer mais experiência a uma equipa muito jovem. Mas de qualquer forma não sei até que ponto ele não pode aqui ser titular. Fica aqui, é como eu digo, isto aqui é como a luta entre o Samu e o De Jong, agora vai ser entre o Varela e o Rosário, sendo que o Rosário já é um 6 mais como o Farioli gosta. Mas o Varela tem subido muito de forma, e a prova de que o Varela está a jogar muito melhor é que ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Argentina, convocatório mais que justo. O Varela está a jogar muito e está com aquela agressividade argentina, e é engraçado que ele tem subido de jogo para jogo. Estou muito curioso para ver como é que ele vai jogar com o Sporting. Dizem que o Pablo Rosário pode já ser convocado para esse jogo, mas de qualquer forma, seja convocado ou não, quem vai jogar a titular com certeza vai ser o Varela, e aquele meio campo do Porto está muito forte. Muita gente tem comentado que não gosta muito do Gabri Veiga, e eu entendo, já aqui disse muitas vezes, o Gabri Veiga meio que fica escondido no meio do Froholt e do Varela, principalmente o Froholt, porque ele enche o meio campo. Como o Froholt está muito nas vistas, corre muito, acaba por ter uma presença muito imponente. O Gabri Veiga, como é um jogador mais de toque, é um jogador mais de fazer a bola correr, em vez de ser ele a correr pela bola, acaba por não dar tanto nas vistas. Agora também é verdade que tem ali algumas falhas ainda, principalmente no lado emocional, temperamental, tem que melhorar. E depois tem o suplente, o Mora, que ficamos aqui na dúvida, parece que agora o Mora é visto como extremo, mas quando ele era visto como substituto do Gabri Veiga, muita gente também preferia o Mora no lugar do Gabri Veiga, mas aquele meio campo está muito forte. E agora com o Pablo Rosário tem mais uma opção para número 6. Se o Eustáquio não sair, o Porto vai ter que contratar apenas mais um médio. As notícias apontam para que o Porto está à procura de outro médio alternativo ao Kenan Taylor pela questão financeira. Parece que o Kenan Taylor apenas vai ser contratado se o Mora sair até ao fecho do mercado de transferências. Tem que dar tempo do Porto ainda negociar o Kenan Taylor. Se tal não acontecer, o Porto vai avançar para outro médio, porque o Ajax quer 25 milhões e o Porto não quer gastar mais 25 milhões, até porque já está com uma verba parecida, 27 milhões, com o Kiwior. O Kiwior que está com a saga do avião reservado no aeroporto de Londres, mais um avião que foi reservado e que foi adiado. Está difícil a negociação. O Arsenal está ali com o detalhe que quer um suplente para o lugar do Kiwior. Eu não entendo muito isso, porque o Kiwior nem era titular, portanto não sei porque é que o Arsenal está tão preocupado, mas pronto, é ali uma dificuldade no negócio, e o negócio é capaz de se fazer ali bem na janela do fecho de mercado.
Parece que Farioli queria contar com ele já para o Sporting, mas não vai acontecer e em princípio o Kiwior deve chegar. E eu imagino que segunda-feira, mas isto é uma previsão minha. Até pode acontecer que na hora que estão a ver este vídeo ele já tenha chegado. Se tiver chegado podem deixar nos comentários ou se houver notícias mais recentes sobre o Kiwior. Já sabem que eu leio todos e é sempre interessante e acrescenta sempre mais ao vídeo. E então o Porto vai atrás de um médio que ainda não sabe muito bem quem é. Poderia ser o Sudakov, mas o Sudakov também é caro. Tem aqui muitos nomes que têm sugerido. Vocês também, se souberem mais algum, podem deixar também nos comentários. Fica aqui dependente do Mora. Esse negócio do Mora, como eu disse ontem, é estranho. É a segunda vez que o Al Ittihad cai em cima do principal jogador do Porto. Ano passado o Galeno, este ano o Mora. E entra na cabeça do jogador, afeta o jogador e depois não leva. Parece estar a acontecer o mesmo. Depois, houve aqui muita gente que deixou nos comentários, eu até tive que ir pesquisar, porque diziam que afinal o Mora ia ter que pagar 130 milhões ou uma coisa assim. Eu fui pesquisar e realmente parece que, supostamente, ninguém sabe muito bem, a cláusula de rescisão do Mora tinha que ser paga até ali meados de julho, já estamos em agosto e portanto agora teria que ser uma rescisão unilateral do jogador. Era preciso que o jogador tivesse o dinheiro na conta, tem assim uma série de burocracias para pagar os 100 e tal milhões, que seria 50% a mais da cláusula, por não ter cumprido o prazo. No entanto, parece que o Porto não põe essa hipótese, primeiro porque seria agir um pouco de má fé, e segundo, porque parece que como há negociações e entre empresários, Jorge Mendes e assim, o Porto aceita negociar pelos 70, porque está a ser negociado, mas não menos que 70. E no caso de chegar aos 70, o Porto vê até como essa possibilidade de ir buscar o Kenneth Taylor, mais um reforço de peso e caro. Eu acho que concordo com esta visão, de facto, se ele tiver que sair pela cláusula que saia, também é aquela questão, ele não sendo titular de Farioli, também não vai fazer assim tanta falta, apesar de ser o maior talento e o jogador mais querido dos adeptos, mas isso aí é uma grande perda, mas não havendo nada a fazer, ao menos ir buscar o Kenneth Taylor acho uma boa solução. No entanto, o Porto já está de olho em outros médios. E com o fecho de mercado tão perto e sem muitos rumores de médios, eu acho que vai aparecer mais um reforço daqueles pouco falado da mídia, que vai aparecer a qualquer hora. Também se vocês virem, isto agora estamos a chegar ao fim do mercado de transferências, a qualquer hora pode chegar uma notícia nova. Também se chegar um médio novo, também podem deixar nos comentários. O outro reforço que tínhamos falado ontem, que era o Ryan, parece que agora também está mais difícil, porque o Vasco da Gama também pede os 25 milhões de euros. Era o que eu dizia ontem, o mercado brasileiro está a ficar muito caro, está muito inflacionado e fica difícil contratar agora as grandes promessas brasileiras. Conseguimos o William Gomes. Havia um central qualquer que o Porto também queria, até porque este Ryan também já está referenciado pelo Porto desde mais ou menos a altura do William Gomes, e havia um central também. Se alguém souber o nome, puder deixar nos comentários, que eu também não me lembro, mas pronto, era também um central. O Porto tem alguma dificuldade em ir buscar esses talentos porque pedem sempre valores muito altos. Houve até uma curiosidade, parece que há um prémio qualquer que foi atribuído ao melhor jogador jovem do mundo e que o Ryan ficou um lugar acima do Mora. Seria engraçado, seria irónico se o Ryan chegasse para o lugar do Mora. O Ryan é mais forte fisicamente, é mais parecido com o Borja Sainz, como eu dizia, acaba por encaixar mais no perfil de Farioli para substituir o Mora. De qualquer forma, o Ryan aqui até nem é, acabaria por ser um substituto do Mora, ou até de um possível médio que não chegasse no número 10, com mais características como o Farioli gosta. No entanto, o Porto, ao estar a negociá-lo já, mostra que quer um extremo independentemente se o Mora sai ou não. Em relação a esse clássico que está quase a chegar e que cria tanta expectativa entre os portistas, acredito que entre os sportinguistas também, mas entre os portistas porque finalmente o Porto já há muito tempo que não ia para Lisboa com tanta confiança. Há uma estatística de Farioli. O Farioli ganhou todos os clássicos na Holanda. É um bom pronúncio. Parece que Farioli gosta desses jogos. Ele já na conferência depois do jogo com o Casa Pia mostrou muita confiança para o jogo com o Sporting. Disse que era um excelente teste. Mostrou que estava com vontade de jogar esse jogo. E a avaliar pela intensidade da equipa e pela equipa que tem feito, é natural que esteja assim com essa ambição. Até vemos pelo Samu a vontade que ele tem de jogar. Mostra que realmente o Porto valoriza muito esse jogo e eu já disse, eu acho que o Porto este ano pode usar muito essa motivação para vingar, entre aspas, as épocas que não têm sido tão boas. E uma declaração interessante do Pablo Rosário, que, quando chegou, a dizer que, isto foi declarações que ele teve depois do treino, a dizer que o treino foi muito intenso. É engraçado que toda a gente toca nesse assunto, que os treinos de Farioli são muito intensos. Nós temos visto nos jogos e os jogos parecem que estão a ser o reflexo dos treinos. Há uma outra estatística também a favor de Farioli, que é, normalmente os treinadores novos do Porto estreiam-se em clássicos com vitórias ou empates. Apenas o Nuno Espírito Santo estreou com uma derrota. Isso também é um bom pronúncio para o jogo de sábado. O Porto que vem então com poucos jogadores que transitam da época passada, ou seja, com muitas estreias em clássicos em jogos frente ao Sporting. E o Porto pode ir assim com toda a carne no assador, como se costuma dizer, com muitas opções se o Samu e o PP recuperarem a tempo, e fica só a faltar o Martim, que o Porto agora parece contar com o Zé Pedro para essa solução
no caso do Alberto Costa não poder jogar. Claro que é uma solução de recurso, mas o Farioli parece acreditar nela, porque o Zé Pedro tem entrado muitas vezes para lateral direito. Com a recuperação do Francisco Moura, que deve jogar no lugar do Zaidu, e depois o resto do 11 deve ser o mesmo, depois fica essa dúvida, Luke de Jong e William Gomes, ou PP e Samu. Mas vai ser um Porto muito forte, perto da máxima força, ou na máxima força, dependendo da recuperação do Samu e do PP, e que está incrivelmente blindado a esse mercado louco que todos os dias nos traz novidades. Ou mais um jogador experiente, à imagem de que o Farioli gosta, que parece que é a imagem também do Bednarek e do Luke de Jong, mais um líder também, que já pode estar até no banco nesse jogo. E também com um rumor de mercado que surgiu hoje, que parece que o Al Nassr está interessado no Diogo Costa. É mais uma notícia que vem da Arábia, que pode afetar aqui um jogador muito importante do Porto. A cláusula de rescisão do Diogo Costa é de 75 milhões de euros. É difícil alguém pagar isso por um guarda-redes, a não ser que seja mais uma vez da Arábia Saudita. E pode aqui voltar a haver essa confusão, mas para já eu espero que não passe apenas de um rumor. O que é certo é que se diz que o Al Nassr prefere o Ederson. O Diogo Costa tem estado muito atrás sempre do Ederson nestas negociações, e isso é bom porque tem protegido mais. Mas de qualquer forma o Diogo Costa é um jogador que normalmente é focado e em princípio terá mais maturidade e mais força para não se abalar tanto como o Mora nestas questões de mercado. E por falar em cláusula de rescisão, o Pablo Rosário também vai ter uma cláusula de 50 milhões, é das mais altas também do plantel. O Porto parece estar a blindar muito bem os jogadores, tendo ele 28 anos e um contrato de 4 anos. Não sei se alguém vai pagar a cláusula, vai depender muito das exibições dele, mas eu até acredito que o Pablo pode ser mais titular na época seguinte, porque o Porto pode valorizar muito o Varela, que chegou agora à seleção, e vendê-lo, e aí sim o Pablo depois passa a ser o número 6 do Porto quando o Varela sair. Mas isso aí vai depender de muita coisa, pode até ser já titular. É essa luta que o Farioli gosta nas posições, que me faz crer que tem que chegar alguém para o lugar do Froholt para fazer também competição com ele, porque não temos ninguém. Temos o Eustáquio com o Gabri Veiga, ou então com o Froholt, ou então precisamos de alguém para o lugar do Gabri Veiga. Fiquei essa dúvida porque o Eustáquio realmente tem substituído os dois, e ainda há essa possibilidade do Eustáquio sair. Não se tem ouvido falar muito das saídas dos ex-sedentários, não há muitas novidades. Preocupa-me um pouco o caso do Gruitch, porque ele recebe muito de salário e falta pouco para fechar o mercado de transferências, e eu espero que ele saia. Não é nada contra o jogador, já disse aqui que acho que é um jogador muito respeitoso, que sempre nunca levantou ondas, que esteve sempre bem no clube, apesar de nunca ter sido titular nem feito grandes exibições, e justificado o investimento que o Porto fez por ele. Mas o problema é a folha salarial que tem que baixar aqui. Agora com o Pablo Rosário, menos espaço ainda para o Gruitch. Eu espero que ele não fique. Mas realmente há poucas novidades sobre os excedentários. Vamos ver agora também, entretanto, com o fecho de mercado, vai inevitavelmente aparecer mais novidades. O Porto que vai então fechar o plantel, em princípio com mais um médio e um extremo, e depois não deve contratar mais ninguém. Claro que isto contando que o Kiwior já está garantido, apesar de estar aqui a negociação a arrastar-se um bocado. Alguém perguntava ontem nos comentários se o Porto não ia ter dificuldades em inscrever jogadores na Liga Europa, uma vez que ia ter muitos jogadores estrangeiros novos. Há uma regra que diz que dos 25 inscritos, 8 têm que ser formados localmente. Agora o que pode acontecer é, ou o Porto vai buscar jogadores à equipa B, ou às camadas jovens, ou então o Porto abdica dessas vagas, porque o Porto pode inscrever menos jogadores, inscrever 23, 22, dependendo dos portugueses que tiver na altura. Também outro nome que tem surgido muito nos comentários, muita gente volta a insistir que o Porto deveria contratar o Gustavo Sá, e pode ser mesmo ele, que vem aí. Eu não sei se será o Gustavo ou não, eu já disse aqui noutros vídeos que acho que seria muito bom reforço para o Porto. A questão é que, uma vez que ele é português e que talvez haja aqui seja mais fácil manter o sigilo da negociação, pode ser o tal reforço que chega no lugar do Kenneth Taylor, assim, mais surpreendentemente. Pode acontecer nos próximos dias. Ou então outro jogador do perfil dele e do Kenneth Taylor, isso aí é garantido. Portanto, não sei se vai ser o Gustavo Sá. Tem-se falado pouco dele, apesar de ser um jogador que toda a gente sabe que está referenciado pelo Porto, que seria um bom reforço, mas isso aí vamos ter que esperar. Eu não sei se na hora que estão a ver o vídeo, mais uma vez digo, pode já saber alguma coisa, pode deixar nos comentários, porque isto agora vai ser minuto a minuto, pode surgir alguma novidade. E agora eu quero saber de vocês, apenas 2 dias do Clássico, como é que estão as vossas expectativas, o que é que vocês estão a achar do mercado, se vocês concordam que o Samu, uma vez recuperado, pode ser titular, se o PP recuperado também deve ser titular no lugar do William Gomes, ou se mais uma vez vocês acham que deve jogar o Rodrigo Mora. Qual é a vossa previsão para esse jogo, o primeiro grande Clássico com o Farioli a treinador? Quais é que vocês acham que são as posições que o Porto ainda vai reforçar até segunda-feira? Quais são as vossas primeiras impressões deste reforço, o Pablo Rosário? Já sabem, podem deixar os vossos comentários, que eu leio sempre todos. Não se esqueçam também de deixar like no vídeo. Muito obrigado por assistirem. Um abraço a todos e até amanhã.